Olá pessoal, professor Rodrigo Pacheco na área, em mais um quadro EXP Resolve, onde resolvemos questões do Enem dessa vez. A questão de hoje é uma questão de matemática do Enem 2016, primeira aplicação, vamos para o enunciado. Para a construção de isolamento acústico numa parede, cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que, se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora, e o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Uma expressão que fornece o custo para revestir a parede de área A em metro quadrado, situada a D metros da fonte sonora, é. Então, o que o exercício está falando, né? Qual que é a palavra-chave aqui? É inversamente proporcional e diretamente proporcional. Esses são os conceitos-chave. O que significa duas grandezas diretamente proporcionais? Então, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Se eu tenho duas grandezas A e B, eu digo que elas são diretamente proporcionais se existe uma constante K, que a gente chama de constante de proporcionalidade, tal que A é um K vezes B. Observa que é uma proporção direta. A é um múltiplo de B. É uma constante vezes o B. Isso significa diretamente proporcional. Agora, o que seria um inversamente proporcional? Eu tenho que A ele é uma constante de proporcionalidade K, só que agora dividido por B. É um inverso, né? Porque, se vocês se lembrarem, A é igual a K vezes 1 sobre B, né? Eu multiplico o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. Então, ser inversamente proporcional, a gente está fazendo uma constante dividido por essa outra grandeza B. Então, esses são os conceitos chaves aqui, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Agora, o que o exercício está afirmando? Está construindo um isolamento acústico numa parede. Então, é uma parede aqui, ela vai ter uma área A e vai ter uma certa espessura, né? E sabe-se que se tem uma fonte sonora que está a 3 metros, então digamos que a gente tem uma fonte sonora aqui, né? Tá aqui a fonte sonora, a distância até a parede dela é 3 metros, o custo é R$500. Agora, o que mais afirma que nesse tipo de isolamento, a espessura, então é esse comprimentinho aqui, que eu vou chamar de E, ela é inversamente proporcional, então E é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. A gente chamou de distância D, né? Então, ao quadrado da distância, então D ao quadrado. Inversamente proporcional. E o custo, então custo C, ele é diretamente proporcional, então proporção direta, ao volume do material do revestimento. Ele é diretamente proporcional ao volume dessa parede aqui, né? Agora a gente tem que lembrar uma coisa. O que é volume? Volume, se eu tenho uma certa área A aqui, isso aqui é como se fosse um prisma, né? O que é um volume aqui? É a área da base vezes a altura, né? Então, a minha área da base aqui, ela é A. E qual que é a minha altura? É justamente esse comprimentinho, que é exatamente o E da espessura. Então, volume aqui é área vezes espessura. Então, a gente pode seguir reescrevendo isso aqui, né? Como a gente está com duas constantes de proporcionalidade, não é necessariamente a mesma, eu vou chamar essa aqui de K1 e essa de K2. Então, observa que eu estou com informações em comum aqui. O meu volume, ele é A vezes E. E a gente acabou de ver que a espessura, ela é exatamente o quê? K2 vezes A vezes K1 sobre D ao quadrado.
Então, o que a gente pode fazer aqui? K2 e K1 são duas constantes de proporcionalidade. Eu posso juntar as duas em uma. Eu vou dizer que meu custo ele é K vezes A sobre D ao quadrado. Certo? Então, a gente tem uma expressão bem definida para o custo, né? Onde aqui eu estou dizendo que o K ele é K1 vezes K2. Observe que a gente tem mais informações aqui nessa nossa questão que pode determinar quem que é o K. A gente sabe que o custo é de R$500. Então, o custo é R$500 se a minha distância ela for quanto? For de 3 metros. A gente sabe que a área da parede ela mede 9 metros quadrados. Então, a área ela é 9 metros quadrados. A gente pode usar essas duas informações nessa nossa fórmula aqui do custo para encontrar o K, né? Porque então eu tenho que custo, por um lado, é R$500. Por outro lado, ele é a constante de proporcionalidade, vezes a minha área, que a gente viu que é 9, dividido pelo D ao quadrado. A minha distância é 3 metros, né? Então, dividido por 3 ao quadrado. Mas observe que tem coisas aqui que se cortam, porque 3 ao quadrado é exatamente 9. Então, isso aqui é K vezes 9 dividido por 9. O 9 corta com 9, então daqui eu estou afirmando o quê? Que K é exatamente 500. Então, eu já sei que essa minha constante de proporcionalidade é 500. Então, daqui eu concluo que o meu custo ele é K, que é 500, vezes a minha área, dividido por D ao quadrado. Essa é a expressão que determina o custo, a partir de inversamente proporcional e diretamente proporcional. Tem alguma alternativa que corresponde? Observa que a primeira está dividindo pela área, que não é o que acontece. Então, não é essa primeira. A terceira, ela está fazendo o D ao quadrado no numerador. Também não era o nosso caso. A quarta, eu estou com D ao quadrado no numerador, também não. E nem a E, que tem D ao quadrado no numerador. Então, a minha alternativa correta é a letra B, de bola. Se você teve alguma dúvida, tem alguma sugestão, algum exercício que vocês queiram que a gente resolva, deixa seu comentário. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E nos vemos na próxima. Um grande abraço.